No que tange ao Zubeldia com São Paulo, existe uma possibilidade dele cair? Essa é a maior pergunta, a pergunta mais feita de ontem e desde sábado de noite. Nesses dias que antecedem ao jogo do Vasco, que a gente vai ter no dia 12 de junho, e aí esse jogo único depois encerra a primeira parte, vamos chamar assim, do campeonato e dos campeonatos, aí entra na pausa e a gente só volta no segundo semestre, em que a gente vai ter aquele período, de novo, de mais ou menos 10 dias de folga, de recuperação para complementar a folga e as férias que não foram dadas no início do ano para os jogadores que voltaram antes, por conta do calendário, que mudou. Aí o São Paulo volta a trabalhar, faz um período de uma semana de atividades físicas e técnicas, e o Zubeldia tinha pedido para fazer jogos treino e manter, e aí a análise de amistosos depois. O grande ponto da história é, o Zubeldia estará nessa pausa, nesse retorno do São Paulo? Todos os indícios levam a crer que sim, mas esse jogo do Vasco, ele acaba tendo uma conotação muito pesada do ponto de vista psicológico. Por quê? Porque é um jogo que será em casa. O São Paulo, se perder do Vasco, é ultrapassado pelo Vasco, e muito provavelmente com os jogos da próxima rodada, se o São Paulo perde do Vasco em casa, o São Paulo entra na zona de rebaixamento. Aí, meu camarada, pode dar desculpa que for, já falei 1000 vezes. Ah, mas ele não tem elenco. Ele não vai ter elenco de novo no segundo semestre. Ah, mas os caras vão voltar de lesão. Os caras vão voltar de lesão, mas eles não vão aguentar jogar todos os jogos. Essa é a maior falácia que existe hoje. Quem diz isso em entrevista coletiva, quem responde isso, o cara tá mentindo, mas tá mentindo com força. Ah, mas daí a gente não pode julgar bem o time sem as peças todas. Mas a gente vai julgar o time com as peças todas quando? O Zubeldia ou tá suspenso ou tá tomando cartão. Aí fica o Cubeiras, a gente já sabe que tem uma queda de rendimento. E aí não adianta falar que a culpa é do Cubeiras, porque a culpa, quem manda na comissão técnica, o líder de equipe, é o Zubeldia. Do mesmo jeito que não adianta você falar que, mas a culpa não é do presidente do São Paulo. A culpa de tudo que acontece no clube, por bom e por ruim, é do presidente do São Paulo. A escolha de manter o Zubeldia é culpa dele. A escolha de tirar o Zubeldia é culpa dele. A escolha do time bem é culpa dele. Isso vai da liderança e no top-down. A responsabilidade é do Belmonte em tudo que acontece no futebol. É a responsabilidade dele também. Deu certo? Ele tem mérito. Deu errado? Ele tem demérito. É assim que funciona. Mesma coisa quando o Cubeiras está lá na beira do campo com o Zubeldia lá. A gente fala sobre uma série de coisas. As responsabilidades são compartilhadas. O Muricy tem responsabilidade. O Milton Cruz, uma vez que esteja lá, tem responsabilidade. Os adjuntos do São Paulo têm responsabilidade. Todo mundo tem responsabilidade. O Zubeldia, inclusive, tem responsabilidade. A parte dos jogadores estarem machucando, quando é uma fatalidade, tipo a do Pablo Maia, que era um lance fortuito, o cara não estava nem com desgaste, o cara estava bem, não tinha sinal de lesão, o São Paulo não estava com excesso de jogos, machucou, fatalidade. Quando você tem um excesso de jogos, um desgaste, e você continua mantendo o mesmo time sem rotação, você tem parcela de responsabilidade. Quando você não sabe dosar a carga dos jogadores, você quer usar todos os atletas full time o tempo todo, inclusive em posições das quais eles têm que ser improvisados, você tem responsabilidade. Ontem eu estava assistindo um programa em que se falava muito sobre a forma como os técnicos europeus trabalhavam seus jogadores e faziam as rotações. Eu achei muito interessante isso. Era um programa em inglês, agora não me lembro o nome, peguei um trecho só dele, mas achei muito interessante a análise tática que estavam fazendo de como os times que trabalhavam com as linhas mais altas e mantinham a posse de bola, eles tinham uma propensão não só a ter melhores resultados, como eles tinham uma propensão a ter menos lesões. Por quê? Porque os times que estavam mais acostumados a manter posse de bola e trabalhar a bola e não ficar com linhas tão baixas, recuadas, eles normalmente correm menos, eles se esforçam menos. Ou seja, esses times eles têm mais aproximação, eles têm mais recursos de passe, eles têm mais toque de bola, eles correm menos dentro do campo do que os outros times, porque eles acabam fazendo com que os outros times fiquem o tempo todo sem a bola, correndo atrás, e quando a bola passa para o pé deles, a maioria deles opta por fazer lances de contra-ataque. E os lances de contra-ataque acabam por sobrecarregar muito mais os jogadores
porque eles têm que dar sprints contínuos, eles têm que ficar correndo atrás de marcação e desgasta mais o time deles. Isso é uma coisa que eu vi ontem. Eu não posso aqui dizer para vocês que é uma comprovação científica, mas posso dizer para vocês que no São Paulo isso pode se aplicar se você comparar estilos de jogo. Quando a gente comparar, por exemplo, o estilo de jogo do Zubeldia com o estilo de jogo do Dorival Júnior, o São Paulo teve muito menos lesão na época do Dorival Júnior, porque era um time chato, que ficava tocando bola com passe curto, com muita aproximação, com muita gente no setor de meio de campo, quase que não agredia o ataque, de tanto que mantinha posse de bola. Era um jeito de jogar chato, em que a gente muitas vezes falava, puta merda, que sistema de jogo, mas era assim que o Dorival montava o sistema de jogo do São Paulo. E eu não estou dizendo que o sistema de jogo ele é melhor ou pior que o do Zubeldia em termos de resultado, eu estou dizendo aqui em termos de lesões. Indo além, se a gente for comparar o sistema de jogo do Crespo, que era um sistema de jogo posicional, mas com linhas mais baixas, em que o São Paulo saía muito em transição rápida, ele machucava mais do que machucava, por exemplo, com o sistema de jogo do Dorival. O sistema de jogo do Diniz, ele tinha um índice de lesões muito mais baixo, porque os caras estavam o tempo todo em aproximação e toque de bola. Volto a repetir, não existe uma receita de bolo que diga é melhor ou pior. Estou adequando com relação a lesões e fiquei pensando. Falei, vou falar amanhã no vídeo para que a gente pense, para que a gente debata isso hoje. É interessantíssima a discussão, porque leva a crer, na mesma hora eu fiquei fazendo uma correlação com os técnicos que passaram no São Paulo, e a correlação que eu tenho é o próprio Carpini. O Carpini montava equipes em que o São Paulo tinha que sair o tempo todo correndo para frente com velocidade para poder atacar, e o São Paulo não tinha uma organização tática muito clara de posse de bola, era um time muito vertical. A gente também sofreu com muitas lesões. Hoje, com os Zubeldia, a gente baixa demais as linhas e toda hora tem que sair correndo para o ataque, porque você tem que aproveitar o espaço para correr na transição, você força demais. Aí entra a coisa do desgaste, você improvisa o Oscar, depois de uma lesão, voltando para jogar de segundo volante, ele, como segundo volante, ele corre muito mais do que ele se ele jogasse no meio de campo para fazer a armação do time. Ele acaba tendo que marcar de um jeito absurdo, e a gente vê os jogadores do São Paulo estando completamente exaustos. Acho esse assunto extremamente importante para a gente discutir até mais vezes, mas eu assisti ontem e não queria esquecer e contar isso para que vocês comentem comigo o que vocês acham também sobre esse assunto. Tamo junto, fiquem com Deus, grande abraço, vamos São Paulo e fui!